Episódio 1. Negociação quase termina em tragédia. Eu tinha 25 anos quando isso aconteceu, uns 3 anos atrás. Eu tinha acabado de assinar o contrato de aluguel de uma casa pequena na cidade onde eu morava. Depois de passar alguns anos em apartamento, eu não tinha muitos móveis nem coisas grandes para preencher o espaço. Eu tinha um sofá de tamanho razoável e um rack, mas a televisão que eu possuía era bem pequena e eu queria deixá-la no quarto. Como eu não estava com muito dinheiro, resolvi procurar uma TV maior na OLX para colocar na sala. Encontrei alguns televisores de tela plana anunciados por lá, mas todos estavam muito acima do meu orçamento. E, para ser sincero, eram bons demais para o que eu precisava. Eu só queria uma TV grande o suficiente para não deixar a sala vazia. A qualidade da imagem nem me importava tanto assim. Depois de procurar bastante, achei uma que parecia servir. Era barata, grande e o anúncio dizia que estava funcionando normalmente. Era uma TV mais antiga, dessas de uns 10 anos atrás. Na época, ainda chamavam de tela plana, mas comparadas às de hoje, elas nem parecem tão finas assim. Tinham uns 3 ou 4 dedos de espessura e eram pesadas demais. Mandei mensagem para o anunciante e continuei procurando outras opções, mas não encontrei nada melhor. Então, torci para aquela dar certo. Foi só na manhã seguinte que recebi resposta. O dono se apresentou como Marcos e disse que teria prazer em me mostrar a TV no horário que fosse melhor para mim. Não sei explicar exatamente porquê, mas a mensagem me passou uma sensação estranha. Parecia empolgada demais. Aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas eu imaginei que talvez fosse só um senhor simpático. Respondi que poderia ir em qualquer dia daquela semana, depois do trabalho, por volta das 6 da noite. Marcos disse que 6h30, no dia seguinte, seria perfeito para ele. No fim da mensagem, ele deixou o endereço e ainda me enviou um convite de agenda com o título TV da OLX. Eu aceitei, embora tenha achado aquilo bem fora do normal. Não era o tipo de coisa que alguém costuma fazer numa compra simples entre particulares. No dia seguinte, deixei a caçamba da caminhonete vazia, fui trabalhar e quando saí, segui direto para o endereço. Quando cheguei, já estava escuro. Assim que entrei na garagem, percebi que todas as luzes da casa estavam acesas. Conferi o dinheiro mais uma vez, saí do carro e fui até a porta da frente. No caminho, notei que a porta principal estava meio aberta. Não havia grade, tela, nem nada. Era só a porta, entreaberta. Achei que talvez tivesse sido deixada assim para mim. Então me inclinei e olhei para dentro, mas não vi ninguém. Apertei a campainha. No exato momento em que a campainha tocou, ouvi alguma coisa cair do outro lado da casa. Depois disso, silêncio. Havia algo naquele barulho que me deixou instantaneamente nervoso. Esperei um momento e, naquele instante, tive a sensação de que deveria ir embora. Eu já estava quase desistindo e voltando para a caminhonete quando ouvi passos vindo de trás da porta. Ela se abriu um pouco mais. Apareceu um homem, com metade do corpo ainda escondida atrás da porta. Ele perguntou: "Você quer alguma coisa?" Eu estranhei na hora, mas respondi: "Ah, sim, eu vim ver a televisão. A gente combinou para as 6h30 de hoje." O homem me encarou por um segundo e respondeu: "Tá bom." Então ele abriu a porta por completo e me deixou entrar. E foi nesse momento que eu tive certeza de que alguma coisa estava errada. Ele não agia em nada como o homem das mensagens. Eu tinha imaginado um senhor simpático e animado, mas quem estava ali era um sujeito grande, mal-humorado, de meia idade. Só que, quando todos os alarmes finalmente dispararam na minha cabeça, eu já estava dentro da casa. A televisão ficava no cômodo logo ao lado da entrada. O homem permaneceu parado ali enquanto eu olhava para ela. Eu mal examinei o aparelho e já disse: "Tá bom, eu fico com ela." Na verdade, eu nem sabia se estava funcionando, mas queria resolver aquilo o mais rápido possível. Estendi o dinheiro. Ele olhou para as notas, depois olhou para mim. Pegou o dinheiro, enfiou no bolso e, sem me dar tempo de reagir, me agarrou pelo ombro e me empurrou de volta para a porta, gritando para eu sair dali. Eu não discuti. Corri para a caminhonete, entrei e fui embora o mais rápido que pude.
Pouco depois, parei no acostamento e liguei para a polícia, avisando que tinha sido roubado. No caminho, eu só conseguia pensar em como aqueles caras tinham sido burros. Tinham me encontrado na própria casa, me roubado, me deixado ir embora sabendo que eu conhecia o endereço. Mas, quando a polícia chegou ao local e me ligou de volta, eu fiquei em choque com o que ouvi. Ao longo daquela semana, as coisas foram ficando mais claras. O homem que me atendeu na porta não era o Marcos. O verdadeiro dono da casa foi encontrado desacordado na cozinha. Por sorte, ele sobreviveu, embora tivesse sofrido ferimentos graves. O homem que eu encontrei era, na verdade, outro comprador que Marcos também tinha marcado pela OLX para vender alguns utensílios de cozinha. Esse sujeito o agrediu, roubou Marcos e provavelmente fez isso poucos minutos antes de eu chegar. O mais absurdo é que Marcos também tinha enviado para ele um convite de agenda, e o criminoso aceitou sem perceber que aquilo mostrava o e-mail dele, que por coincidência era o nome completo dele. Foi assim que conseguiram identificá-lo. Ele acabou sendo preso poucos dias depois. Durante toda a investigação, eu cheguei a conhecer o verdadeiro Marcos, e ele era exatamente o que eu tinha imaginado desde o começo. Um senhor simpático, educado e animado. Episódio 2. O aluguel de quarto na OLX. Muitos anos atrás, eu usei a OLX para procurar um quarto para alugar. Eu estava tentando encontrar uma casa onde eu pudesse morar dividindo aluguel com uma ou mais pessoas. Levei cerca de uma semana para achar um lugar que parecesse ideal. E, durante esse tempo, falei várias vezes por telefone com o proprietário. Ele seria também meu colega de casa. Pelas conversas, ele parecia um cara totalmente normal. Gente boa, mais ou menos da minha idade, tranquilo. Ele me explicou como era a casa, o que eu podia esperar do lugar, e eu também senti que a conversa fluía bem. Tudo parecia certo, e eu comecei a ficar realmente animado com a mudança. Eu não tinha muita coisa para levar. Arrumei tudo no porta-malas do carro e poucos dias depois dirigi por cerca de meia hora até o que seria meu novo endereço. A casa ficava mais afastada da cidade, numa área cercada por mato. Tinha uma estrada de terra comprida até chegar nela, bem longe da rua principal. Mas, quando eu entrei no terreno, vi que o lugar não era exatamente como eu imaginava. Era uma casa de madeira muito antiga. Eu sabia que ela tinha sido herdada da família dele, mas, sinceramente, aquela construção parecia ter mais de 100 anos. Pelas fotos internas que eu tinha visto no anúncio da OLX, tudo parecia mais moderno. Então, eu imaginei que deviam ter feito uma reforma grande. Deixei minhas coisas no carro e fui até a porta. O dono, Mauro, me recebeu e me mostrou a casa. Por fora, ela realmente não impressionava, mas por dentro era o oposto. Tudo estava muito bem cuidado, limpo, organizado, e dava para ver que o interior tinha sido reformado não fazia muito tempo. Eu gostei bastante de tudo e me mudei naquela mesma noite. Os primeiros dias foram completamente normais. Na verdade, nem parecia que eu tinha encontrado aquele lugar por um anúncio na OLX. Parecia mais que eu estava indo morar com um amigo. Mauro trabalhava na cidade, então passava a maior parte do tempo fora. Eu trabalhava de casa, então ficava praticamente sozinho no imóvel quase o dia todo. Bom, quase sozinho na casa toda. Tinha uma porta que permanecia sempre trancada. Eu sabia que aquilo não era da minha conta, então nunca comentei nada com ele. Mas aquela porta começou a me deixar curioso. Muito provavelmente era a entrada para um porão. O estranho era que ele tinha dito que a casa tinha só um andar. Nunca mencionou nada sobre existir um porão ali, mas alguns dias se passaram, até que uma noite aconteceu algo que me fez começar a prestar atenção de verdade. Mauro chegou em casa com lanche para o jantar e foi dormir cedo, porque, no dia seguinte, precisava trabalhar. Eu fiquei acordado por mais tempo e depois fui para o quarto também, só que eu não conseguia
pegar no sono. Não tinha nenhum motivo específico. Era só uma daquelas noites em que o sono não vinha. Depois de um tempo, eu ouvi a porta do quarto dele abrir. Fiquei prestando atenção, porque eu não tinha mais nada para fazer, além de tentar dormir. Só que em vez de ouvir passos normais pela casa, eu ouvi silêncio. Um silêncio longo demais. Esperei uns 2 ou 3 minutos. Então, ele começou a andar lentamente pelo corredor, na direção do meu quarto. Quando ele passou pela minha porta, parou. As tábuas do chão rangeram. Depois, eu ouvi um toque suave na porta, como se ele estivesse encostado nela. Ele ficou ali parado, do outro lado, por um bom tempo. Eu nem sei dizer quanto tempo exatamente. Então, ele voltou a andar, mas, em vez de retornar para o próprio quarto, ele seguiu na direção oposta, pelo corredor principal. Em seguida, eu ouvi uma porta abrindo e fechando. Aquilo foi muito estranho. Eu não sabia o que pensar. Era esquisito demais, assustador demais. E, ao mesmo tempo, eu já conhecia ele havia algum tempo. E ele nunca tinha me parecido uma pessoa perturbadora. Mas então, o que ele estava fazendo? E para onde ele estava indo? Fiquei acordado o máximo que consegui, esperando ouvir ele voltar. Só que ele nunca voltou. Nas noites seguintes, eu percebi um padrão. Toda vez que eu ia deitar, cerca de 30 minutos depois, Mauro saía do quarto, parava por um instante, caminhava até a minha porta, parava de novo. E então, seguia até a porta trancada. Ele nunca dormia no quarto dele. Ele sempre ia dormir em algum lugar atrás daquela porta estranha. O que tornava tudo ainda pior era a sensação de que ele estava se esforçando muito para esconder aquilo de mim. Até que chegou uma noite em que eu decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu já estava começando a me sentir inseguro dentro da casa. Fui para o quarto e fiquei esperando Mauro fazer a rotina de sempre, quando ouvi a porta do quarto dele abrir e os passos no corredor. Esperei mais um pouco. Assim que escutei o barulho da chave girando e a outra porta se abrindo, saí rápido do meu quarto e fui para o corredor. Peguei Mauro ali, parado diante da porta aberta. Ele olhou para mim, assustado. Eu perguntei: Mauro, está tudo bem? Ele não respondeu. Só ficou me encarando, com os olhos arregalados. Então, eu quebrei o silêncio. Por que você entra nessa porta toda noite? Nós estávamos em lados opostos, de um corredor longo e escuro. E, naquele instante, eu senti com toda clareza que havia alguma coisa muito errada com ele. Fiquei encarando ele. Dei um passo à frente. E, no momento em que eu falei o nome dele de novo, ele simplesmente saiu correndo. Virou o corredor, atravessou a casa, abriu a porta dos fundos e disparou em direção ao mato. Eu corri até a porta e ainda consegui vê-lo desaparecendo na escuridão, no meio das árvores. Eu estava tremendo. Até hoje, eu não sei explicar direito o que passou pela minha cabeça naquele momento. Fechei a porta dos fundos, peguei uma faca na cozinha e fui até a tal porta que ele tinha aberto. Era mesmo um porão, só que não havia interruptor de luz, e aquele lugar claramente não tinha sido reformado, como o restante da casa. As paredes eram de madeira antiga, apodrecendo em vários pontos. Eu fiquei parado ali, tentando decidir se descia ou não. Ao mesmo tempo em que eu estava morrendo de curiosidade, eu estava apavorado. Quanto mais tempo eu ficava olhando para aquela escada escura, mais medo eu sentia. No fim eu virei as costas, corri para o meu quarto, enfiei tudo o que consegui em 2 malas. Joguei no carro e fui embora sem olhar para trás. Nunca mais falei com Mauro,
E ele também nunca tentou entrar em contato comigo. Eu nunca descobri o que estava acontecendo naquela casa, nem o que ele fazia naquele porão. E, sinceramente, eu não queria me envolver. Com o tempo, eu quase esqueci dessa história. Mas, uns 5 anos depois, voltei a pensar nisso. Resolvi procurar informações sobre a casa na internet e encontrei algumas coisas muito estranhas. A casa tinha sido demolida anos antes. Havia uma notícia publicada poucos meses depois da noite em que eu fui embora, dizendo que o imóvel tinha sido considerado abandonado. Ou seja, quando ele correu para dentro do mato naquela noite, ele nunca mais voltou. Continuei lendo, e a matéria dizia também que a casa foi derrubada por causa do que chamaram de descobertas criminais. Mas a reportagem não explicava quais descobertas eram essas. Quando li aquilo, fiquei abalado por semanas. Talvez muita gente pense que histórias assim não aconteceriam hoje em dia. Mas a verdade é que a gente nunca pode baixar a guarda.